Olá, meu nome é Denise. Eu sou o Marcos. Nós somos consultores aqui no Objetivo Edições Empresariais e vamos falar para vocês um pouco a respeito do diferencial de alíquotas. Primeira coisa a esclarecer, que DIFAL e diferencial de alíquotas não são coisas diferentes, são a mesmo tributo, só que cada um tem a sua característica. Digamos assim, para adiantar que em Goiás nós temos 4 possibilidades de diferencial de alíquotas, Vamos citar rapidamente: diferencial de alíquotas de uso e consumo, que ele é igual para contribuinte simples ou regime normal; diferencial de alíquotas da comercialização, que é específico para o simples; o diferencial de alíquotas com produtos da substituição tributária, na condição de entre estrados e os dois são signatários do protocolo; e o diferencial de alíquotas do Convênio ICMS 93 de 2015, que é um remetente normal, regime normal, mandando para um não contribuinte consumidor final em outro estado. São esses 4 diferenciais de alíquota. Hoje vamos falar específico do DIFAL do Simples Nacional, que é mais conhecido, o DIFAL da comercialização. Bom, Marcos, é muito comum as pessoas confundirem o diferencial de alíquotas do Decreto 9.104 de 2017 e o da aquisição das mercadorias para uso, consumo e ativo imobilizado. Elas confundem e querem aplicar a mesma fórmula ali quando vai calcular o diferencial de alíquotas do Decreto 9.104. No Decreto 9.104, aplica-se as alíquotas de 4,49% e 7,87%, sendo que o quê? Que na aquisição interestadual de mercadorias destinadas para uso e consumo, aplica-se a fórmula prevista no artigo 65 do RCTE, onde eu posso aplicar inclusive benefícios fiscais no cálculo, previsto no artigo 12, parágrafo 4º do RCTE. E essas alíquotas que você citou, já de 4,49% e 7,87%, é como se já fosse o único benefício que tem para o DIFAL da comercialização, que já está específico naquele decreto. O Estado de Goiás é bem claro no sentido de que não se pode aplicar outro benefício para o DIFAL da comercialização. O DIFAL do uso-consumo, vamos diferenciar eles dessa maneira, o DIFAL do uso-consumo você pode usar qualquer outro benefício que não tenha vedação legal, que é previsto para a operação interna. Já o DIFAL da comercialização, não. Bom, além disso, lá no artigo 3º, inciso 3, fala que eu posso usar esses benefícios, mas também eu posso usar o cálculo realizado ali na fórmula. E há uma forma de eu escapar desse diferencial de alíquotas. Seria aplicando essa fórmula quando eu adquiro uma mercadoria ali na alíquota interestadual de 12%, e aqui dentro do estado essa mercadoria também é 12%. Para analisar essas alíquotas, tem que verificar se é o artigo 20 do RCTE. Um exemplo de não pagar o diferencial de alíquota na comercialização seria adquirindo iogurte, por exemplo, queijo, o leite natural. Também não se aplica o diferencial de alíquotas, porque você aplica naquela fórmula ali, o valor vai dar igual a zero, então você não vai realizar o pagamento. Resumindo, é como se fosse 2 opções de cálculo que você tem no DIFAL da comercialização para empresas do Simples Nacional. Eu sou empresa do Simples, eu tenho que analisar 2 situações. Vou usar o benefício, que é a fórmula direta, o percentual direto de 4,49 ou 7,87, ou eu vou para a fórmula. Nessa situação dela, por exemplo, eu estou comprando um produto que aqui em Goiás a alíquota interna é 12%. Em Goiás nós temos produtos com alíquota de 12%, 14%, 17%, 19%, 25%, fora os que têm um adicional. Então são várias situações, tem que analisar a alíquota do produto. E neste exemplo dela, ela comprou um produto que tem alíquota interna de 12%, leite, queijo, e comprou de um estado que manda 12%. Então eu não vou usar o benefício, aplicar o percentual em cima do valor da minha compra. Simplesmente vou ignorar e vou utilizar a fórmula, que aí eu vou basicamente pegar 12 menos 12, zero o DIFAL. Então tem que analisar cada situação e não preocupar-se apenas com 4,49 sobre o valor da compra, tá? Tem regras que têm que ser analisadas que podem ser mais benéficas ou não. Além disso, há outras formas, Quando você adquire uma mercadoria da substituição tributária, você não realiza o pagamento. Mercadorias que estão previstas no anexo 2, que fala a respeito de quê? Das mercadorias do ramo têxtil, botões, zíper, tecido, ramo de calçados também e motor de polpa. Esses tipos de mercadoria, analisando
Claro, o NCM você não vai pagar o diferencial de alíquota. São isenções que já constam no próprio decreto, né? É diferente de você querer aplicar uma isenção de um produto que tem benefício fiscal e não está listado no decreto. Exemplo, lá no Estado de Goiás tem isenção para o produto X. Quando eu vendo ele aqui dentro do estado, eu posso usar ele? Não. No DIFAL da comercialização, não pode. Se o produto não está listado nas exceções, tem que pagar, independentemente se ele tem algum outro benefício. Diferente se for para o uso e consumo, que lá no uso e consumo você pode usar. E é algo, né, Marcos, que as pessoas vêm confundindo muito. Adquire a mercadoria para comercialização e estão aplicando ali o mesmo benefício fiscal como se fosse calcular para uma mercadoria de uso e consumo. E as empresas estão sendo notificadas e autuadas por isso. Exatamente. E nós não podemos também deixar, lógico, de comentar sobre o questionamento que há em cima da legalidade do decreto 9.104. Nós não estamos aqui para discutir juridicamente sobre a constitucionalidade dele, mas hoje quem não tem nenhuma liminar, decisão judicial em cima deste decreto, alegando que não vai haver recolhimento, continua sendo aplicado para todos, porque há muitas notícias que saem por aí falando o segmento X está suspenso do diferencial de alíquotas, o segmento A, B e C não vai pagar mais diferencial de alíquotas por conta de uma decisão e tal. Se não for uma decisão específica para o seu contribuinte, digamos, para o seu CNPJ, esquece. Aquilo lá foi para aquele contribuinte que teve a discussão. Lembrando que o quê? Que essas empresas possuem mandado de segurança e, além disso, elas estão fazendo depósito judicial em relação a esse débito do diferencial de alíquotas. Elas não estão deixando de pagar. Se você está deixando de pagar por esse motivo, você vai ser autuado e vai ser notificado por isso. Então, converse bastante com a sua assessoria jurídica, com o seu advogado, para ter um apoio neste sentido. Não é simplesmente se mover por notícias ou por fake news, conversas que você ouve por aí, sem ter um fundamento correto, tá? E uma outra situação sobre o diferencial de alíquotas do uso-consumo, que é a operação onde eu sou um contribuinte goiano, pouco importa se sou simples ou regime normal, estou comprando um produto para meu imobilizado, para o meu uso-consumo, vai ser finalizado em mim. Eu posso utilizar benefícios fiscais, por exemplo, que estão previstos na operação interna por conta do artigo 12, parágrafo 4º do RCTE, exemplo, produtos que têm condição de usado. Eu adquiri, tem mais de 6 meses de uso e eu posso aplicar essa redução de base para 5% ou 20%, vamos usar aqui exemplo de 5%, para esse bem que eu estou adquirindo, porque eu posso combinar o regulamento, artigo 12, parágrafo 4º, com o próprio benefício fiscal, que está específico lá no anexo 9, onde lista todos os benefícios fiscais em Goiás. Então, vamos fazer um exemplo aqui, né? Estou comprando um produto usado, de R$1.000. Veio de São Paulo com a alíquota de 7%. R$1.000, 7%, e aqui em Goiás a alíquota interna dele é 17%. Vamos colocar um confronto nos dois DIFAL, o DIFAL da comercialização e o DIFAL do uso-consumo. O adquirente é um simples nacional, porque o da comercialização, o regime normal não paga, é sistema débito e crédito. Então, R$1.000 valor da operação, 7% alíquota interestadual, alíquota interna de 17%. Como que ficaria o cálculo para o adquirente simples comercializando este bem usado? O valor que seria o recolhimento dele. Nós teríamos o valor de compra de R$1.000, a alíquota de 7% na nota destacada ou a operação interestadual, porque pode ter sido um simples comprando de simples, que a alíquota não vai vir destacada, você tem que identificar qual que é a alíquota da operação. E ele é um bem usado, nós já comentamos, bem usado não posso usar benefício para diferencial do 904, né? Simplesmente sobre o valor da operação aplico a alíquota efetiva. A alíquota interestadual de 7%, qual que é a alíquota efetiva que eu uso para o DIFAL da comercialização? Neste caso, eu uso 4,49%, porque lá no decreto está previsto que o quê? Mercadoria de origem nacional, aplica-se os 4,49%, e as mercadorias de origem de importação, 7,87%. E seria o quê? A base de cálculo dessa compra, o valor da operação. R$1.000 vezes 4,49 daria R$ 44,90. Esse valor do DIFAL da comercialização, o DIFAL que o simples pagaria. Ele elaboraria uma planilha mensal e recolheria até o dia 10 do segundo mês. Agora, usando essa mesma nota,
Ele é um simples, está comprando bem usado, só que agora ele vai imobilizar. Qual seria o cálculo? Eu tenho que observar a fórmula do artigo 65, né? 65 da ICTE. Então, como a base de cálculo está no artigo 65, inciso 3, nós teríamos que primeiro definir a base, que lá na fórmula que está disposta nesse artigo, fala para pegar o valor total da nota, dividir por 1 menos a alíquota interna, que no exemplo é 17, 1.000 dividido por 0,83, vai dar 1.204. Base de cálculo definida. Só que nós não temos um benefício fiscal, que nós citamos, redução para 5% ou 20%, vamos usar a redução para 5%, então eu pegaria 1.204 vezes 5%, vai dar ali R$60, e agora sim, com a base reduzida, porque eu usei um benefício fiscal, eu vou aplicar a diferença das alíquotas. São Paulo 7, Goiás 17, 10%. Então, neste caso de FAO, do uso-consumo, seria R$6. Lógico, 6 e alguma coisa. Nós percebemos aqui sobre uma mesma nota, lógico que com destinações diferentes em cada caso, um de FAO da comercialização de R$44 e um de FAO de uso-consumo no valor de R$6. Cada um com a sua apuração diferente, com seu relatório diferente e uma guia específica de recolhimento. A única coincidência seria o vencimento, né? Ambos têm um vencimento dia 10 do segundo mês. E uma empresa do regime normal, ela recolhe esse diferencial de alíquotas dentro da apuração do ICMS em outros débitos. Diferentemente do simples, né, que ele totaliza no mês e recolhe uma guia. O do regime normal também faz uma apuração mensal, mas talvez nem vai haver o recolhimento, né, porque ele leva como outros débitos para apuração. E ali juntas com alguns créditos que ele possa ter e possa haver que nem o recolhimento no final daquele mês, declarado no SPED. Então, é importante explicarmos isso porque é algo que os contribuintes vêm confundindo, né? Calcula o diferencial de alíquotas para comercialização como se estivesse calculando para uso e consumo, usa o benefício fiscal indevidamente e na hora de calcular o DIFAL para comercialização ou deixam de pagar ou calcula errado também, ou não usam os benefícios que a gente explicou anteriormente, a questão mercadoria da substituição tributária, observar o anexo 2, observar também a questão do faturamento, os 360 mil, que é muito importante. Porque se você faturar até 360 mil, observando os 12 meses anteriores ao período de apuração, você também deixa de pagar o diferencial de alíquotas. Bom, no artigo 1º, decreto 9.104, lá falava também que o MEI tinha que pagar o diferencial de alíquotas. Só que depois dessa questão ali que surgiu dos 360 mil não realizar mais o pagamento, o MEI fatura até 81 mil ao ano. Então, entende-se que ele não realiza esse tipo de pagamento também. E o MEI fatura até 81 mil e fica dispensado do DIFAL da comercialização, que é o decreto 9.104. Agora, se ele comprar para uso e consumo e ele for um contribuinte de ICMS, tem que calcular e recolher normalmente. Tá? O uso e consumo tem suas regras, o da revenda tem suas regras, tem que analisar os dois em separado. Você não pode misturar, pro da revenda de um jeito, para o do uso e consumo também vai ser do mesmo jeito. Não, não vai ser. São regras e cálculos, legislações diferentes. Bom, para quem tem dúvida em relação se é contribuinte ou não, artigo 34 do RCTL prevê quem é contribuinte, né? Então, temos também o convênio 93 de 2015, que fala a respeito do diferencial de alíquotas para não contribuinte. Muitas pessoas confundem, tem inscrição estadual, é contribuinte. Não, inscrição estadual é um acessório que tem naquele cadastro da empresa. Tem pessoas jurídicas, exemplo, construtoras, são obrigadas pela legislação goiana a ter inscrição estadual, mas nem por isso elas se tornam contribuintes. Então, para calcular um diferencial de alíquotas, seja da compra, seja da venda, não analise apenas inscrição estadual. Se possível ainda, exija uma carta do destinatário, ele alegando se ele é contribuinte ou não. Lembrando que essa questão da carta está prevista também no artigo 34 da RCTE. A outra questão é o que? A empresa optante do Simples, vendendo para não contribuinte do ICMS, ela está suspensa de realizar esse tipo de pagamento. A cláusula 9ª do Convênio 93 de 2015, ela foi suspensa com ADI de inconstitucionalidade, a 5464. Nós percebemos aqui, então, que para um Simples nacional, nós comentamos de 3 diferenciais de alíquotas.
2 que são aplicáveis na compra e um que seria aplicável na venda. Esse nós comentamos aqui apenas para dizer o seguinte: se você é um Simples Nacional, está remetendo para o não contribuinte consumidor final, você não tem esse recolhimento. Muitas barreiras, postos fiscais estão parando as mercadorias falando que o Simples tem que recolher. Então, na sua nota tem que constar a cláusula 9ª do convênio que está suspensa por conta da ADI 5464. Então, o Simples Nacional, enquanto não haver um julgamento dessa liminar, continua suspenso a aplicabilidade para os remetentes optantes pelo Simples. Os remetentes regime normal continuam calculando nessas vendas, tá? Então, seria basicamente isso. Nós queríamos comentar, esclarecer aqui sobre os diferenciais de alíquotas nas operações com o Simples Nacional. Logicamente que tem outro diferencial de alíquotas, né, que é entre os contribuintes, nós não adentramos aqui ao caso, mas esperamos que possamos ter tirado algumas dúvidas nesse debate aqui sobre o diferencial de alíquotas ou o DIFAL, como queiram chamar, mas analisando cada um na sua legislação. Então, espero que tenhamos contribuído com o aprendizado de vocês e até a próxima. Até a próxima.